Se você é empreendedor de primeira viagem aí em negócios de tecnologia, né? Talvez você tenha muita dúvida. Eu acho que tem, sim, né, com certeza. Tecnologia realmente tem muitos percalços aí. Mas, cara, a gente tá aqui para te ajudar. Tá eu, Paulo Bonfá, Nicolas aqui. Fala, Nicolas, tá bom? Bom E a demais. gente vai falar hoje como você vai aí contratar, né, a sua soft house, o que você precisa ali observar do desenvolvimento, obviamente, da ideia ao código, né, que inclusive é o É nosso isso jogo aí, aí. né, da ideia ao código. Então, assim, entre você ter essa ideia e entre desenvolver essa aplicação, né, tem um mundo. E a gente vai É esmiuçar isso aqui para você que é leigo no assunto, né, e está querendo aí desenvolver o seu aplicativo, né, não, isso Nicolas? aí. Primeiramente aí, bem-vindos ao nosso canal, né? A gente está postando agora conteúdos com mais regularidade. A gente postou um corte ontem, né, falando de IA, mas oficialmente agora é a estreia do nosso Esse podcast, é o o, AjoCast, é, esse é o número um, né? primeiro episódio aí, né? Esse E primeiro episódio, pô, conteúdo aí alto. pensado, ao contrário de muito conteúdo da internet de tecnologia, isso aqui é pensado para o empreendedor, né? Aqui a gente não está falando para Para desenvolvedor. desenvolvedor, não. Se você é desenvolvedor, aí, Vai ter outros quadros em aí, né, breve, para mas a galera, isso mas aqui é para quem é é negócio. empreendedor e pra gente tá falando mais de negócios do que de tecnologia. Só Exato. que hoje em dia, né, cara, junta tudo, né? Exatamente. Mas assim, maioria do. Eu até conversei com um cliente ontem, né? Engraçado. Ele tinha adquirido um white label recentemente. White Label, para quem não sabe, White label, termos. é Como um é que é? Glossário da Ágil, né? glossário tech. O white label é um sistema que você compra, já está pronto, né? Um sistema, e você coloca a sua marca, por exemplo. Tem muitas cidades do Brasil, por exemplo, que tem cópias do Uber, white Isso, labels exato. de mobilidade urbana, que Do você só iFood também compra, tem de bastante. iFood, só compra, coloca a sua marca, paga ali um setup inicial e a mensalidade você pode usar como se fosse seu, com a sua marca. Exato. Aí esse cliente, ele tinha uma hamburgueria, contratou um sistema para delivery, depois gostou e comprou RP, para ele vender para outras hamburguerias, né? Ele já chegou assim, não, que eu preciso já desenvolver, tô querendo desenvolver em outras áreas. RP também, para quem não sabe, sistema de gestão, né? Gestão, nota Sistema fiscal, básico de gestão que todo mundo estoque, utiliza no negócio produto. aí. Aí esse cliente, né? Ele foi e falou que tinha comprado RP e já estava querendo desenvolver para outras áreas. Eu falei com ele assim, mas quantos clientes você tem no seu RP, no seu white label, né? Ele falou, não tem nenhum. Eu falei assim, não, mas... Aí pesado. Eu falei com ele, falei assim, cara, bem melhor, faz o quê? Eu vi que ele era mais iniciante, assim, no mercado de tecnologia. Eu falei, cara, vamos... Primeiro pega o seu white label, vai para o mercado, porque a solução própria que ele queria desenvolver era no mesmo nicho com algumas melhorias. Então é Eu falei com ele, basicamente o cara, mesmo negócio. primeiro toca o negócio, adquire cliente, tenha licenças dentro do seu white label, a marca é sua, depois você faz uma transição, Exato. você já vai ter receita, né, recorrente ali dos seus clientes, porque é isso que eu falei com ele, inclusive, que a gente está falando agora. O produto, às vezes, ele pode ser o dobro de melhor, mas não quer dizer que ele vai vender o dobro. Sabe? Porque é muito mais sobre aquisição de cliente, estratégia de Ou marketing. É o chamado Product Market Fit, né? É você encontrar ali a É, aderência do seu produto. mas aí, tipo, o produto, ele precisava muito mais aprender a ter um produto de tecnologia do que realmente melhorar o produto dele, sabe? Sim. De tocar uma empresa de tecnologia, de ter comercial ativo, de ter tráfego, de ter campanha, de ter um canal de aquisição de clientes validado. Isso é, assim, tão importante ou mais importante do que o produto que você tem em mãos, né? Sim, De exato. tecnologia. Então, esse é o intuito aqui do nosso podcast, né? A gente não fala sobre código, né? Linguagem, porque é React, Node, precisar do TypeScript no lugar do JavaScript. Não. Isso A aí gente quem vai vai falar falar... são os desenvolvedores, né? A gente vai Isso falar aí, de... porque o cliente não quer saber disso, né, cara? Para o Se a cliente, o gente for importante falar, é se ele clica e se o vai- botão funciona, né? Exatamente, você tá aí com o app do iFood aí, o iFood não tá nem aí se o cliente sabe que foi desenvolvido em qual plataforma, se é React Native ou não. Ele quer que você tenha uma boa experiência, né? E é isso que faz com que o app seja Exatamente, aí o exatamente. mais baixado aí do Brasil. E, cara, pensando aí em tecnologia, né? Legal a gente falar primeiro por que quem está assistindo a gente aí já está interessado, mas por que e quais são as diferenças aí
de empreender no mercado de tecnologia. Tem muita gente que acha Sim. que é complicado, que é difícil e tal. Não é tanto por aí, já foi, né? Mas hoje em dia já tá mais tranquilo, né? Principalmente por causa de empresas como a Ágil, né? E outras software houses também, que hoje em dia, por exemplo, é muito comum um pensamento assim, eu preciso arrumar um sócio que é desenvolvedor, sabe? Para eu construir um produto. Não. É uma prestação de serviço como qualquer outro. Você consegue contratar uma empresa. Não precisa você entender de tecnologia. Você precisa entender do que você quer, para quem você vai vender, como vai viabilizar o produto. Mas a execução, a operação, software house, sim. Assim como agências de É o, marketing por aí. exatamente. E é o mais barato, na minha opinião, do que sociedade, né? Assim, às vezes o cara pensa, não, vou dar uma sociedade 50%. Isso lá na frente vai É. dar um Só que assim, pequeno. cara, A gente já caiu nessa, né? Várias vezes. um app, assim, vamos supor, com 100, 200 usuários pagando ali 20, 30 reais de licença, já vale 100 mil fácil. Sim. Então 50% disso já é 50 mil. Às vezes você vai orçar isso numa software house, vai ficar 40, 50 mil, você não tem vínculo nenhum, o lucro é todo seu, você faz o que você quiser. E acontece que você também não precisa ficar pensando demais na burocracia, né? Sociedade, além, É um casamento, né? além de todo o processo ali, ainda tem essa questão burocrática e a maioria das sociedades às vezes não dá certo por causa de, Às vezes demora a monetizar o e às vezes app. não é nem questões técnicas, né? Não. Tipo, É relacionamento. Isso é complexo. Ainda mais se alguém for fazer uma sociedade com quem não conhece, né? Tem muita gente que chega aqui na Ágil, né? Buscando sociedade. Exatamente. E, tipo, não faz sentido, assim, nem pro cliente, nem pra gente. Exatamente. E até também, assim, acho que empreender tecnologia, ele é um momento ali específico também. Não é todo mundo que precisa construir seu próprio app, Sim. sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, por exemplo, a gente desenvolve muito apps para empresas que precisam melhorar seu processo interno e não encontraram a solução que faz isso no mercado, desenvolvem um app interno, né? Então a gente já atende indústrias no ramo têxtil, indústrias até de grama, né? Um cliente nosso lá de Goiás, Agronegócio, né? agronegócio, enfim, tem Galera de vários aí. influencer, marketing de influencer, né? Tipo, E aí você pega essa galera, quando eles chegaram assim, quero ter um produto de tecnologia, é porque passaram pela primeira etapa, contrataram um SaaS, sim. não encaixou, né? Às vezes ali, beleza. Vou para um white label, não encaixou. Ali realmente planilha, complexo de manter. Aí você vê, cara, não, preciso ter o meu, né? Meu software. Realmente. Então, esse momento até de desenvolver, né? A gente vê muito isso, às vezes a pessoa acha que ela precisa de um software, ela nem conhece um RP padrão no mercado que custa 100 reais por mês, ela acha que ela precisa gastar muito dinheiro. Então, acho que a primeira coisa é realmente, sim, conhecer, porque a tecnologia pode ser consumida de diversas formas, né? Desde a assinatura até ter o seu ali. Então, a questão da escolha, né? Vou desenvolver, não vou desenvolver, ela passa muito também pela necessidade, né? Realmente, de Eu acho cada que tipo de usuário. o mais importante aí nesse caso, principalmente falando tanto do cara que quer desenvolver o seu sistema interno, quanto também do empreendedor, cara que quer desenvolver um sistema para o mercado, né? E aí, isso aí, eu acho que você já deve ter visto isso. A gente vê isso, né, com os nossos clientes. Os clientes que têm mais sucesso, a gente chegou a conversar isso recentemente, são aqueles que entendem profundamente o processo no qual eles querem resolver, né? Então, eles estão criando uma solução para um problema que eles conhecem, assim, de cabo a rabo, Isso. né? Até quando você desenvolve um software seu para sua empresa, ali você abre a possibilidade de ir para o mercado com aquele software. Exatamente. Né? É o que até a gente fala assim, quando você foi para o mercado, ou às vezes a solução até te atende, você está com um SaaS ali, um CRM dentro da sua empresa que te atende. Só que você está gastando 4 mil, 5 mil de licença, sabe? Mensalmente. Né? Assim, e aí você fala, cara, você pode sair de um papel de quem aluga um software, né? Para fazer um paralelo aí até com a casa, né? Quando você tem um SaaS e você já tem uma empresa muito grande, muitos usuários, muitas licenças,
Você literalmente pode sair do papel de quem aluga um software para quem é dono de um software. Sim. E agora você pode ser o locatário, né? Você pode cobrar aluguel para outras pessoas. Quando que você acha, isso é até um assunto legal, quando que você acha que faz sentido o empresário ele parar de pagar um SaaS, né? Parar de ter ali um software externo e desenvolver o dele, quando que isso faz sentido? Porque a gente desenvolve isso, mas não é sempre que faz sentido também, né? Às vezes a gente observa porque, melhor você continuar no SaaS. Eu mesmo recomendo isso direto, assim. Sim. Tem clientes que eu falo, que nem eu falei com esse cara ontem na reunião, cara, continua com o seu white label, sabe? Não compensa você parar agora, investir 50, 60 mil, sendo que você não validou a operação de venda, você já tem um produto em mãos. Se ele não tivesse produto nenhum, beleza. A gente pensa em negócio, né? Não em tecnologia, exatamente. Então, assim, quando a gente entrega algo para o cliente, faz uma proposta, é porque faz sentido, né? Não é só para bater uma meta ali, para preencher uma tabela, né? Eu tenho que oferecer uma proposta sempre. Não. Às vezes você simplesmente entende que não é o momento, né? Mas voltando na pergunta que você fez, sobre quando é o momento de parar de pagar um SaaS, né? E partir para o desenvolvimento próprio, eu acho que é matemática, assim. A gente tem uma... Vamos falar uma empresa média, nem muito grande, que gasta, em média, R$100 de licenças por usuário. E tem 50 funcionários nessa empresa, 50 colaboradores. Um cliente nosso, né? Um cliente nosso. Alguns, né? Tem alguns maiores que isso. Então, você pega essa empresa, ela vai gastar, então, média, 5 mil por mês, né? 50 usuários, R$100. Não é um cenário impossível, assim, que a gente está falando. Acontece muito. Pelo menos exatamente. 2 ou 3 clientes nossos aí da Leadline, né? Da outra empresa nossa, tem esse porte, né? E aí você pega 5 mil por mês. Isso dentro de um ano, 60 mil, 12 meses. Né? Isso ao longo de... Em 5 anos, 300 mil. Exatamente. Então vamos esticar essa conta aí para 5 anos, que é... E ainda tem correções ainda, né? Licenças que eu lembro quando a gente iniciou, até a Leadline na época, a gente assinava um CRM, indicava ele para os nossos clientes que ele era R$30. R$39 por licença. Hoje em dia, 89 o mínimo ali. Então, isso é normal, aumentar o preço do software ao longo do desenvolvimento dele. Mas vamos fazer então essa conta, né? R$300 mil. Você disse 5 anos. 5 anos, 300 mil. Perfeito. Aqui, a gente já pegou softwares assim, para substituir, né? Onde a gente pega assim, o que você está utilizando desse CRM? Ah, não, eu utilizo o funil de vendas, por exemplo. Eu utilizo tags, né? Os leads têm que ter tags, tem um funil de vendas, tem que distribuir para o time comercial, tal. E você vai pegar, cara, CRM tem 1000 funções, a pessoa usa 50. Vamos falar do nosso, que é o Active Campaign, por exemplo. A gente utiliza o Active. A gente utiliza aqui... Talvez 10, 15% do Active. Talvez isso. E paga uma licença para poucos usuários de R$2.000. Enorme, é verdade. Né? Então... Compensaria de repente, então, a gente pegar o que a gente utiliza, esses 20%, e desenvolver em cima dos 20%. Exatamente. E reduzir o nosso plano para usar ali somente outros tipos de, né, outras funções ali, em outros apps ali mais baratos. Então, isso, exatamente. Aí entra aquela matemática, assim, quanto tempo você gastaria ali para desenvolver esse sistema, né? Então, por exemplo, do Active, essa conta ainda não fechou para a gente. Né? A gente gastaria muito tempo, mais que a gente utilize talvez 20%, mas esses 20% que é o sistema de automação deles, né? E quando a gente fala também do mercado B2B, como é o nosso caso, a gente está falando aí de um volume não tão grande de leads, né? É um volume mais reduzido do que se fosse o mercado B2C, por exemplo. Sim. E aí você pega assim, mas vamos falar, pensando a longo prazo, com um ano, vamos falar 120 mil investido nisso, 10 mil por mês ali, que é o nosso ticket médio, por exemplo, aqui na Ágil, a gente conseguiria replicar o Active perfeitamente dentro do que a gente usa, até colocando outras coisas de outros sistemas ali. Né? E colocando algumas features, alguns processos personalizados, né? Que vem do próprio founder ali. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente não fez isso ainda porque 2 mil por mês, ou acho que é um pouco menos,
dá 24 por mil, 24 mil por ano. Ainda não vale a pena a gente ficar um ano desenvolvendo. Mas quando a empresa tem uma escala muito grande, né? Você literalmente passa de alguém que está alugando, né, pagando a licença ali para usar. Você pode ter o seu e depois virar um concorrente desse sistema que você usa. O nosso time hoje já está adaptado. É um time enxuto. Isso é interessante a gente falar. É um time enxuto, né? Como a gente está falando de B2B. Hoje, pelo menos na nossa estratégia, inclusive, isso aí a gente compartilha onde? Na galera aí, pessoal que quer curtir, saber um pouco mais sobre esse mundo de geração de demanda e tal. SH Previsível, vocês ficam ligados aí que vai estar aqui também no canal, vai estar lá na Ágil. A gente falando aí com o pessoal da Soft House exatamente sobre isso, né? Sim, na nossa estratégia hoje, por exemplo, a gente qualifica muito mais esse lead do que aumenta time comercial, né? São poucas reuniões, poucas e boas, né? Exatamente, a gente tá fazendo isso aí. E é justamente por isso que a gente não precisa aumentar ali nossa assinatura de SaaS, né? Enfim. Exatamente. Esse é o Esse processo. custo não é um custo muito escalável pra gente, né? Na escala. E, cara, você falou, até nessa hipótese que você disse aí, que sairia mais ou menos para o cliente ali R$5.000 por mês, né? Foi o Esse exemplo. é o custo da licença do SaaS, né? Ok, em 12 meses, isso 60 mil. 60 mil. E você citou que o nosso custo médio atualmente, isso falando que a gente está em início de 2025, tá? Tá girando em torno aí de 10 mil. Para quem precisa aí até ter essa noção de investimento, né? A gente pode falar que um MVP já equivale a um ano. Um ano de software. Sistema. Exatamente. Porque o MVP normalmente, MVP para quem não sabe, produto mínimo viável, né? Minimal Viable Product. Basicamente as funcionalidades básicas ali que o seu sistema tem, sem sofisticações, né? seria aqueles 15, 20% que a gente utiliza no sistema. Exatamente. E isso aí a gente consegue fazer em torno de quanto tempo, mais ou menos? Tá nessa faixa de 5 a 6 meses, né? O nosso ticket médio também fica nessa faixa de 50 a 60 mil. Então... Que equivale já a um ano de software desse usuário que tem aí pelo menos. E aí, se você for esticar essa conta para 5 anos com os 300 mil, você já gerou economia de 60 mil menos 240 mil, vamos colocar assim. Então, é interessante perceber isso, então, para resumir, né? Que para valer a pena você sair do SaaS, essa conta tem que fechar, né? O que você primeiro, vai investir assim, ali... Você gasta mais de 5 mil com licença por mês, né? Primeiro ponto, já começa a fazer umas contas aí que você pode estar desperdiçando dinheiro. Você pode estar deixando de ganhar dinheiro porque tem isso, né? Exato. A gente falou de economia. Né? A gente falou de economia, então beleza. Se em 5 anos eu gastaria 300, agora eu vou gastar 60 com o desenvolvimento do meu próprio. Mas isso é só você usando dentro da sua empresa. Fora que aí abre a possibilidade do mercado. Com certeza, esse empreendedor ele tem um network ali que pelo menos para 2 ou 3 empresários do mesmo porte que ele consegue vender. E aí ele abre uma nova empresa, né? Então, aquilo ali começa a virar receita, né? Ela para de ser um custo. Exatamente. Tecnologia para de ser um custo, passa a ser uma receita dentro da sua empresa. Então, é um movimento que a gente está vendo, né? Realmente de empresários recentemente. Principalmente nos Estados Unidos, né? A gente está acompanhando muito. Sim. A gente é ladrão de anúncio, né? A gente sempre está entrando dentro dos anúncios dos concorrentes e a gente faz muito isso lá nos Estados Unidos. Inclusive você que me mandou, né? De uma empresa lá. Tem algumas empresas já. E a galera faz exatamente isso. Pô, quem tem muitas... Você tem assinatura de software ativa e deixa isso aí e vamos virar SaaS, né? Lá nos Estados Unidos tem um benefício que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem, que é a isenção de imposto, cara. Lá, se você declarando custo com tecnologia, você ainda isenta imposto da sua empresa. Caramba. Isso é maravilhoso. O governo brasileiro ajuda a gente, pô. Eles estão querendo colocar mais imposto. Que só quer taxar, pô. Vamos tirar um pouquinho aí, vamos melhorar a fatia desse bolo aí, que tá difícil, né? Cada dia mais. Mas o empresário brasileiro é o cara que, pô, ele olha para isso e dá risada na cara do perigo, né? Então, não é uma coisa que impede ninguém de empreender. Só uma facilidade a mais tem, mas ainda compensa muito mesmo, imposto sem imposto. Cara, a conta é fácil, não é difícil, né? É tirar um custo e colocar uma receita. É basicamente isso. Cara, e eu sendo um empresário, pô, quero investir em um app, em um SaaS e vou buscar uma soft house ou um desenvolvedor, freelancer e tal.
que é mais aconselhável? Aonde que eu busco essa pessoa? O que você acha que é mais viável? E, obviamente, vamos tentar ser isentão aqui, sem puxar a sardinha pro nosso lado. Vamos tentar falar na moralzinha. Você acha que a primeira coisa realmente é buscar ali referências, né? Fazer uma pesquisa no Google, entender quanto tempo aquela empresa está no mercado, quais projetos que ela já entregou. E falando de freelancers, aí eu acho que entra num mundo um pouco mais perigoso, sabe? A gente que é software house, não falando apenas da Agile, mas todos que estão no mercado, tem uma preocupação muito grande com o nome, sabe? Assim, a gente não pode correr o risco de entregar um software mal feito, justamente pela repercussão que isso vai gerar dos próximos clientes, né, de marketing negativo ali. Tem até uma pesquisa que fala que se você satisfaz bem um cliente, ele vai falar no máximo para 2 pessoas. Agora, se um cliente sai não satisfeito da sua empresa, aí é ele vai falar para 17. É para 2 pessoas também, para Deus e o povo. Ele vai falar mal para todo mundo. Então, assim, um freelancer, assim, geralmente é um cara que já tem uma renda trabalhando na empresa. Se ele fazer um trabalho e ele não entregar, daqui a pouco ele trabalhando em outra empresa, enfim. O que eu penso sobre essa questão do freelancer, na verdade, é que o erro, na maioria das vezes, é do próprio empreendedor. Porque o freelancer, ele não tem uma equipe. Ele trabalha sozinho. E aí a gente sabe que o software tem muitas etapas distintas. Exatamente. E ninguém é especialista em tudo, né? É o que a gente vai falar agora. O freelancer, na verdade, ele recebe ordens, né? Tipo, o que você quer? Eu quero isso, e ele vai fazer conforme você pedir. E o empresário não é um gestor de projeto. Esse é o ponto. É verdade. O empresário, pelo menos o empresário convencional, ele não tem ideia nenhuma de como começar. Ele não fez ali um protótipo, ele não fez um discovery. A gente cometeu esse erro no passado, né? A gente tinha a ideia do Leadbot, você lembra? Leadbot. Que a gente contratou um freelancer. Verdade. Caramba, é verdade. Aí olha só, né? Na época a gente contratou esse cara. Hoje, eu imagino que esse escopo, pelo que eu tô lembrando, a gente executando hoje em dia é um projeto assim de 8 meses. Ele falou que ia ficar pronto 3 semanas. E tipo, um prazo ridículo. Isso aí, na verdade, foi uns 2, 3 anos já. Isso. Tem mais, acho. Tem mais. Ali, pô, quase, verdade. Mas isso, o que é interessante a gente pensar? Eu acho que o freelancer é muito interessante nós, como software house, contratar. Sim. Porque a gente vai passar para ele somente a demanda daquilo que ele realmente... Pô, o cara é desenvolvedor full stack, vou passar somente demanda. É porque já tem gestor de projeto, tem o tech lead. Exato. Tem design system, tem o UX pronto, né? Na maioria das vezes que eu vejo de problema com relação à contratação de freelancer, é exatamente essa parte. E também, por mais que a software house contrate um freelancer, ela não vai deixar a peteca cair, que se o cara não entregar, ela vai dar um jeito, vai entregar. Com equipe e tal. Exatamente. Faz total sentido. Já aconteceu, por exemplo, a gente tem um freelancer, assim, não freelancer, né? Tá em home office, já tem um volume de horas ali esperado que a gente contrata aquele cara por mês. Mas, graças a Deus, a gente nunca passou por isso, mas se ele não entregar, sim, tem equipe aqui por trás na retaguarda, né? Exato. E o empresário ele vai ficar na mão daquele cara, infelizmente. E o que é normal também, né? Vamos falar a verdade, porque, assim, pode acontecer muita coisa com uma pessoa só. Tipo, imagina se a Agile fosse só uma. Nossa Senhora. Obviamente. E quando a gente tá falando de freelancer, esse cara, além de ele desenvolver o seu projeto, o que mais tem acontece, que estar prospectando, ele tem que estar vendendo. E o freelancer é o que mais acontece, hein? Você vai ver relatos de pessoas que contratam tecnologia, o cara... Não, mas aí ele ia entregar, só que a mãe dele quebrou o pé. Aí tirou o papo outra semana. Aí o cachorro dele morreu, né? Sempre acontece alguma coisa assim. Freelancer é isso, cara, infelizmente. E aí, antes que os freelancers venham aqui nos comentários, né? Começar a xingar, gente, deixa eu falar um negócio. Sua oportunidade também é de virar empresário, tá? Então, o que eu acho interessante para vocês freelancers aí é aprender a se tornarem uma soft house. E isso aí também a gente tem conteúdo aí que vai... Aproveita, vem aprender aí com a SH Previsível, que é exatamente isso que a gente mostra, né? Aí, pro empreendedor, resumindo, quando que vai fazer sentido pro empreendedor ele contratar ou um freelancer ou uma soft house, na sua opinião? Sim, eu acho que para um empresário comum, que não é do ramo de tecnologia, dificilmente vai fazer sentido contratar um freelancer. Se ele não é técnico, não faz sentido. Agora, sim, você tem um tech lead dentro da sua empresa, alguém que sabe fazer gestão,
Principalmente se é freelancer, eu imagino que ele não vai estar fisicamente dentro da sua empresa, vai ser home office. Então, você tem um sistema de gestão eficiente, de horas, Ou de você entrega. é um cara técnico, se você entende. Sabe medir a produção desse cara, sabe? E aí beleza, você tem um design, né, que é outra skill, né, que não tem nada a ver com programação e é muito importante para execução, né? Tudo que a gente faz aqui não tem nada que não passa pelo Figma primeiro, pelo design ali de interface. Então, por exemplo, é muito comum esse freelancer, ele pega a ideia do empresário e já começa no código. Aí depois fica aquela interface assim, um uso horrível. E aí o usuário, tipo assim, não ficou legal, né? Não ficou do jeito que eu pensei. Mas não teve protótipo, não teve... Aí é como sempre eu digo, mais uma vez, é o erro do empreendedor. Porque o empreendedor contratou o quê? Um desenvolvedor freelancer. Ele não contratou um designer, ele não contratou um gestor de projeto, um product manager. Um desenvolvedor front-end especializado, um back-end especializado. Depois tem questão ainda de escalabilidade, servidor, deploy. DevOps. Exatamente. Aí que faz a questão, que faz sentido a gente pensar... É igual o GPT, assim, você querer que ele faça tudo, por exemplo, né? Assim... Faz sentido aí pensar na soft house quando eu quero o que é essa gama de profissionais trabalhando para mim, né? Como é o caso aqui da Ágil. Um produto, ele requer várias skills diferentes, né, cara? Assim. E quais são? Vamos falar disso. Aí é interessante, por exemplo, o cliente que entra aqui na Ágil, assinou com a gente, o que ele vai ter acesso, assim, qual que vai ser a etapa de produção até ele pegar aquela ideia dele que provavelmente está muito ali, muito... Eu sempre embrionária, falo, né? Tem a ideia, às vezes, cara, tem umas ideias às vezes, que chega muito jogado, ou então muito acima do que poderia ser, ou então muito abaixo. Esse já é a primeira etapa que a gente faz, né? Assim, isso até antes de fechar o contrato, a gente alinha muito expectativa e até como a gente tem os especialistas ali no atendimento, são pessoas que entendem do mercado de tecnologia, entendem do produto. De produto de outros sistemas que estão no mesmo nicho, né? Então, começa no comercial mesmo ali, quando vai marcar essa reunião com o especialista, a primeira etapa já é começar a formatar essa ideia. Então, por exemplo, o que você quer? Não, eu quero, por exemplo, uma plataforma tipo um iFood, só que para peça de carro, sabe? Aí você fala, tá, mas aí como que você vê assim, o dono da loja vai ter o app, o cliente vai ter o app e também o entregador vai ter um app, o entregador é interno, por exemplo, vai ter pagamento, né? A gente começa a formatar, começa assim, destrinchar a ideia ali que no começo é mais generalista, né? Aquele framework básico, né, dos 5 Ws do DH. Exatamente. Onde que ele vai ser utilizado, se vai ser aplicativo... O da loja, por exemplo, ele vai ser o web. Como onde vai ser, quem vai usar. Isso, exatamente. Quanto vai custar, né? Isso. Então, como assim, vai ser monetizado. Exatamente. Vai ser por transação, então tem pagamento integrado, qual gate você quer usar. Vai ser gratuito. Isso, então assim, vai ter publicidade, exatamente. Então, primeiro momento, quando o cliente conversa com um especialista nosso, é formatar essa ideia e detalhar ela. Porque na maioria das vezes ele vem com a ideia do app, tipo, meu app vai ele fazer vem com a isso. referência. Meu app vai ser o Uber. Isso, é muito comum. E é bom isso, é bom. Já começa com a ideia específica, né? Acontece também, por exemplo, clientes que é o que acontece, tem vários projetos aqui em andamento nesse sentido. Eu tenho uma empresa e faço isso na planilha. Sabe, faço a gestão, mas eu sinto que não está funcionando legal. É muito comum também. Então, calma aí, deixa eu ver essa planilha. Quais os campos? Você insere aqui a gestão do usuário, tal. O que está de itens, né? Recente agora com a empresa imobiliária aqui da cidade. Exatamente. Então, assim, você pega depois o sistema, você vai formatando, né, entendendo ali o projeto, antes até de iniciar o contrato, porque você precisa disso até para estimar o prazo, né, dessa entrega. Então, a primeira coisa é formatar a ideia, o escopo, né? O que a gente chama de Product Discovery. Exatamente. O Product Discovery é feito antes, né, da gente iniciar o projeto. Justamente para a gente ter segurança, né, das datas que a gente está prometendo, das entregas que vão ser realizadas. Inclusive, é uma documentação técnica, né? Isso eu sempre friso também com os clientes e tal. Essa documentação que a gente cria, isso é interessante principalmente para quem tem investidor,
e precisa mostrar, tipo, vou apresentar uma ideia. Até sócio. Sócio, Né? investidor, Muitas vezes um cara está na equipe reunião, ele tem um técnica também. sócio ali que não está participando da reunião, depois ele precisa apresentar, ó, conversei, esse aqui que vai ser o produto, né? É legal para fazer cotação, de repente, com outras empresas também. Enfim, Sim. é um documento importante, né? Que tem muita gente que vende isso no mercado. Sim. A gente, atualmente, tem feito aí de forma gratuita, né? Mas a gente não sabe até quando. Na hora que começar a apertar aqui, que a demanda for muito maior que a oferta, a gente já não sabe se vai Tem que conseguir, aproveitar. Né? Tem que aproveitar por enquanto aí. E aí, assim, fechou o contrato. E o Discovery o Product Discovery, né? Não Discovery realmente tela por tela, né? Que essa já é uma etapa de projeto. Etapa a partir da assinatura do contrato. Assinou o contrato, primeira coisa, você vai sentar com o nosso Product Manager, fazer uma reunião de kickoff, que é justamente se apresentar ali o projeto para a equipe, né? Também tem um handoff ali do comercial para a produção, isso sem intervenção do cliente, né? Antes dessa primeira reunião marcada, o comercial senta com a equipe de produção, passa todos os detalhes do projeto, apresenta. Bastão, né? Exatamente. Aquilo que você pegou ali. Por senão o cliente tratou com o cliente. O cliente não precisa explicar tudo, né? Não, já sabe quais as promessas ali, os entregáveis do projeto. E também esse escopo que vai para o contrato, que é o que garante as entregas legalmente para esse cliente, né? Então não tem aquela questão, não, mas você falou que ia fazer isso, eu achei que era isso, não. Contrato, escopo, né? Tá tudo listado ali. Então não tem dúvidas do que vai ser o produto final. Então, beleza. Iniciou o projeto, essa reunião de kickoff com o Product Manager, justamente para alinhar ali, começar a detalhar aquele escopo, né? Agora, esse cara que é o gerente de projetos, junto com o X, já começa a pensar em telas, já começa a organizar, fazer um fluxo, né? De cada tela ali desses usuários. Isso aí é legal, um ponto importante, cara. Você falou que o cliente, às vezes, ele, pedir isso, não tem, então. Mas tem um momento desse processo, que inclusive é o próximo, que ele vai conseguir visualizar, né? Então, ter ali a parte realmente visual do projeto para saber como aquilo vai ficar antes da gente literalmente codificar, né? Qual que é esse passo para quem não tá acostumado? Vamos falar até dos meios, assim. Primeiramente, então, primeira entrega, você tem o escopo, com a lista de requisitos, funcionalidades, né? Depois você vai ter o quê? Fluxo de usuário. Que aí são, assim, telas conectadas a setas ali, bem rudimentar. O fluxograma. O fluxograma do app, exatamente. Desse fluxograma, aí sim vão começar a ser desenvolvidas as telas da interface. Isso, sim, tem uma fidelidade praticamente 100% com o que vai ser entregue lá na frente, com o que vai ser desenvolvido ali para frente. Qual que é a importância de desenvolver o protótipo? Muita gente pergunta isso, cara, vou desenvolver protótipo em Figma, né? Que é a ferramenta que se utiliza. Para que serve isso? Por que não vai direto para o desenvolvimento, para o código? Cara, primeira coisa, assim, o desenvolvedor, ele pensa em tarefas, né? Então ele tem um objetivo, assim, onde se você não definir para ele, tem um leque de possibilidades para resolver um problema muito grande. Então, a gente tem antes disso, no protótipo, a etapa de design, que é um profissional especialista em quê? Em experiência do usuário. Então, ele busca referências, né, de como o usuário vai enxergar aquela tela, a cor do botão, o tamanho daquele botão, localização, se vai ficar do lado esquerdo, do direito, qual é o espaçamento dos itens. Então, o desenvolvedor ele não precisa tomar muitas decisões, que isso até atrapalharia o desenvolvimento do projeto. Assim, ele demoraria mais para entregar essas mesmas telas, né? Vamos falar assim. O desenvolvedor ele vai literalmente pegar aquilo e transformar em código. Né? Ele não tem a obrigação de pensar na questão tanto artística quanto a experiência em si do usuário. E também é uma questão muito interessante que é o quê? Vamos fazer um paralelo, né? Às vezes fica muito difícil de materializar o que a gente está falando, mas vamos assim, se você for fazer uma casa, você vai chamar um arquiteto ou você vai chamar um pedreiro e falar com o pedreiro, eu quero uma casa
3 quartos, uma sala, um banheiro e deixar o cara trabalhando e sair. Tem Entendeu? gente que faz isso. Se não tiver muita grana, você vai fazer exatamente Sim, isso. entendeu? Mas não vai ficar do jeito que você quer. Não é que o pedreiro é ruim. O negócio dele levanta a parede. Não é tu ficar tomando Exatamente. decisão sobre se tem um corredor que passa, que tem que ter uma porta aqui, que tem que ter uma abertura, se, né, 80 centímetros, né? Enfim, tem muito pedreiro bom com noção disso, obviamente. Não tô nesse o mérito. Mas é muito... Não é o profissional mais indicado, né? Exatamente. Então, assim... Ele é um profissional indicado E aí, para quando vamos você lá. tem o projeto. Vamos subir. avançar um pouquinho. Você deixou o pedreiro trabalhando um mês. Falou isso com ele. Esse é o escopo do projeto, né? 3 quartos, uma sala, 2 banheiros e a cozinha. Você volta um mês depois. Aí você vai ver que está tudo errado. Você pensou a sala na frente da casa, para a janela, e pensou outra coisa. Pensou que o quarto que fica na frente, que você gosta de ver a rua. A cabeça dele funcionou diferente. Aí olha só agora, você vai ter que derrubar as paredes. Você vai ter que pagar ele para derrubar a parede, né? Vai gastar seu dinheiro para derrubar a parede, levantar do jeito que você queria. Agora vamos voltar no caso do arquiteto, que é tipo o nosso UI designer. Ele vai fazer um design. Se você quiser mudar um botão de lugar, não tem que derrubar a parede, está no projeto, está no 3D ainda, entendeu? Está na planta baixa ali. Então, o poder de refatoração, de tomada de decisão, de mudar a direção, ele é muito mais fácil, menos custoso, né? Porque não tem back-end, front-end, não tem código envolvido. Então, você pode mudar um botão de lugar que não influencia em nada. A gente tá porque não começou a ser A desenvolvido. gente tá falando de um arrasta e solta, né? Exatamente. Então, não gostei não. Quando clicar aqui para adicionar o usuário, em vez de ir para a nova tela, eu gostaria que abrisse apenas um pop-up. E aqui tivesse os campos que eu colocaria com o botão de salvar. Em vez de uma tela com 3 etapas. Cara, isso no design, para um designer refazer essa tela, a gente está falando de 10 minutos. Se eu sentar para um desenvolvedor que está com um programa pronto, ele tem um formulário de 3 telas, que eu quero que eu transforme num pop-up, ele vai querer me matar, cara. Vai ter que mexer não só naquela, 2 naquela semanas, parte do projeto, entendeu? mas que aquilo envolve... Começar a fazer tem teste. muita coisa que tá entrelaçada ali, né, cara? Banco de dados, E enfim. é aí que o bug começa. Né? Cara, e dentro dessa parte de design, essa fase é conhecida como UI, UX design, né? Isso. Prototipação ali. E tem muita gente que confunde, assim, ou acha que é a mesma coisa, ou não sabe exatamente qual que é a diferença. Mas assim, o UI, design de interface, UX, design de experiência do usuário, qual que é a diferença disso? O que eu vejo quando eu estou vendo alguma coisa? O que é? É UI, é UX? Enfim, para quem é leigo, me explica bem. São profissões muito novas ainda, né? Assim, são definições que, tipo, as regras do jogo ainda estão acontecendo ali, né? O que é a... Às vezes se encontram, né? Exatamente. Então, anos atrás nem existia o iOX, por exemplo, né? Porque você tinha sistemas desktop ali, enfim, que era assim, acho que você teve experiência na faculdade também, eu tive, que você criava, era tudo dentro daquele layout do Windows ali, por exemplo, né? É verdade. Isso veio muito com o advento da web, realmente, a questão... Fazendo em C ali, né? Exatamente. Veio muito com a questão da web. Então, nasceu com a necessidade de criar interfaces de designers, porque viu que realmente não é ideal, às vezes, deixar tudo isso apenas para o programador. Só que com o tempo, beleza, pessoas vão usando aquilo necessita de melhorias. Aí entrou o UX, né? Porque quando você desenha uma interface, você está desenhando aquilo para alguém usar, né? Então, a UI é o produto, né? É o resultado. A interface é o resultado. Mas o UX é o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Então, um ser humano, está interagindo com aquilo. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema para pessoas que vão estar usando o celular, ou vão estar usando o aplicativo e eles estão no meio do trabalho no sol quente. Por exemplo, um dos nossos clientes tem esse caso. Tem cores que a gente não vai poder usar. Entendeu? Porque vai ficar ruim a legibilidade. A gente tem que preocupar muito com o contraste. E isso é definitivamente a gente pensar na experiência daquele usuário. Exatamente. Específico, né? Então, o tamanho dos números, UI, assim... UX. Se é uma pessoa que lida com muitos números, ela precisa ver rapidamente, assim. Ou é um público mais velho, então precisa que os botões sejam um pouco maiores, o texto seja um pouco maior, por exemplo. Então, isso é pensar no usuário, não apenas no design. Porque
a gente não desenha apenas porque é bonito, né? A gente, quando desenha algo, o primeiro pensamento não é sobre forma, né? Sim. É a função e depois a forma segue a função. A gente deixa o mais agradável possível. Nossos sistemas são... Sim, tem um agora que eu vi ali como é que tá ficando. Tô até... Você viu também, eu acho que é o de roupa. Marketplace Não, o de roupa. é o do Sim. Marketplace. Aí o... Assim, e o escopo, quando eu vi, tava... Nossa, fiquei pensando como é que o time ia lidar com aquilo, né? Ficou muito bom, né, cara? Ficou muito bom, fiquei surpreendido positivamente. Então você pega... Ficou bom de usar e ficou bonito, né? O mundo ideal é esse, né? Sim. Mas não pode ser Tem que ter apenas um bonito e ruim de equilíbrio. usar. Tem que ter um equilíbrio, né? É, exatamente. Não pode ser cheio de animação, 3D, não sei o quê. Você tem que ficar esperando meia hora só para as animações carregar para você poder clicar em algum lugar. E é legal que quem define isso é o próprio usuário. Por isso que a gente fala de experiência do usuário, né? Porque Sim. isso aí, normalmente, a gente, depois de entregue, obviamente, claro que antes a gente desenvolve com as melhores práticas que se tem no mercado, muito estudo, né? Tem muito Sim. estudo já de empresas enormes. E já até com se dados divide gigantes. muito nisso, sim. E o Y é o resultado, e o X é justamente um campo de na primeira versão é antecipando comportamentos, mas depois o X evolui muito para pesquisa, Teste. né? Dados, assim, esse dia eu estava vendo sobre o Duolingo, por exemplo, um case fantástico. É um app gratuito que gera receita de 500 milhões por ano, gratuitamente. Então, porque tem os planos pagos, obviamente, né? Mas o Duolingo, viu o fundador do Duolingo falando, né? Assim, como que vocês chegaram nisso? Ele falou, a gente chegou nisso fazendo AB de tudo. Assim, qual que é a estratégia do Duolingo? AB, teste AB. É literalmente colocar duas telas, ver qual usuário vai interagir melhor, né? Distribui isso automaticamente, né, para uma base de usuários. 50% vai receber a tela dessa maneira, 50% de outro. Isso é um teste AB. Observa os números, escolhe a melhor. Vamos mudar a cor do botão. Era verde, vamos colocar amarelo. Vamos ver qual tem mais adesão. O amarelo, o verde as pessoas clicam mais, então é verde. Se eu colocar uma animação antes, a pessoa gosta, não gosta? Então tudo isso é o X. O Y é quem literalmente vai receber esse feedback e executar isso, exatamente. Legal demais. Cara, E aí tem as outras etapas, né? Voltando nas etapas ali do projeto. Recebeu esse protótipo, você vai receber um protótipo em Figma. Você vai interagir com ele, fazer comentários muito fácil, sabe? Tem um grupo de WhatsApp também, né, para comunicação. E ali você já vai aprovar as telas, porque nada que você não aprova vai para produção. isso é legal. Sabe? Então, para você ter certeza do que você está recebendo. Então, se você aprovou, é igual assim, voltando no exemplo do arquiteto. Viu a casa, viu um quarto ali, esse quarto tá legal, pode começar a construir, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Essa analogia é muito boa, cara. E legal que assim, eu peguei o projeto, ou seja, peguei ali meu design, protótipo, aprovei tudo. A gente vai mandar para produção o desenvolvimento em si. Como é que é a etapa de desenvolvimento? É mais simples, é mais complexo? Ela é a etapa onde tem menos entregas visuais, porque é o tempo maior gasto realmente, sim, na tela preta, onde você não entende muita coisa ali. Código é muita letrinha, né? Então, o empresário, ele vai ver realmente o quê? Aquele design que ele teve acesso na primeira etapa, vindo agora à realidade. É literalmente os tijolos sendo colocados ali. E a primeira etapa, geralmente, que a gente trabalha é o quê? O front-end, que é principalmente essa entrega visual, né? Só que estático. Transformar aquilo que foi desenvolvido pelo UI e UX ali em um projeto codificado. Exatamente. Agora em código, só que totalmente estático. Então você vai ver, por exemplo, se tem um dashboard, lá tinha os números, botão de adicionar usuário, botão de ir para esse lugar, tal, tal, tal. A entrega do front-end é o quê? É todos aqueles componentes, aqueles itens, a tela perfeita, do jeito que estava no design. Só que quando clicar num botão... Eles não conversam entre si. Né? Aquele botão não vai fazer nada. Ele não vai adicionar um novo usuário. Que justamente essa é a terceira etapa, que é o back-end. Que é toda a lógica do sistema, integração, banco de dados, autenticação. Então, você vai receber uma tela de login, mas você vai conseguir fazer o login no sistema, né? É uma tela solta, assim, vamos dizer, no front-end ainda.
O papel do back-end é justamente conectar essas pontas, né? Fazer com que realmente, que você digitou seu e-mail, sua senha, ele vai verificar no banco de dados, te autenticar, te permitir entregar. Tem um e-mail, tem uma confirmação de e-mail, por exemplo, que é muito comum. Então, integrar com o serviço de e-mail, né, para que esse e-mail chegue, você conseguir digitar o código, ele verificar se esse código é o código correto. O back-end é tudo que acontece por trás ali, né? Toda a lógica do Exatamente. sistema. E é a parte realmente também que é... Essa parte, literalmente, o cliente não enxerga. Ele enxerga quando está pronto, mas num contexto geral, ele experimenta, né? Mas assim, ele não enxerga. Porque assim, é até difícil você falar assim, não, que agora você pode fazer login, sabe? Não, mas isso é normal, né? Não? Pô, é simples, né? Vocês entram aí no site do Gov aí que vocês vão ver que não é tão normal, não. Parece que é só front-end lá, né? Você clica tudo, nada funciona. Aí, o governo do Brasil, deixa eu falar um negócio com vocês. Vamos fazer aqui com a rádio. Aqui. O pessoal tá achando aqui, mas não, fala aí. Parece que é só front. Ali, realmente. Acontece muito isso, cara. Assim, esses comportamentos inesperados. Hoje eu tentei comprar um negócio. Quando você clicava no botão comprar, ele aparecia um slider assim, de ladinho, assim. Ele aparecia e escondia de novo. Então, assim, tipo aquele de carrinho da Vetex. Você tinha que. Parece que ele tá brincando com você, não. Você tem que ver rápido. Então, clica e. Calma lá, hein? É um joguinho, né? Isso aí é a experiência do usuário aprimorada. Cara, depois que a gente desenvolve, olha, só pra resumir o que a gente já passou, né? A gente já fez ali scope, discovery, né? Product discovery, gerou ali roadmap, tudo. Transformou em fluxograma, transformou em código, transformou em design. Protótipo, né? Com UI, UX ali, design, utilizando Figma. Depois enviou isso aí para a equipe de desenvolvimento, trabalhou o front-end, parte visual do projeto codificado, implementou a lógica, back-end. Agora é hora de entregar para o usuário. Isso aí eu acho que é uma das coisas que o nosso cliente mais tem dúvida, eu acho. Tá. E agora, né? Vocês fizeram para mim um sistema. Tô aqui com um sistema. Mas tá. E aí? O que eu faço com isso, brother? Como que eu trabalho com isso? Onde que eu coloco isso? A primeira coisa essa etapa, assim que acabou o back-end, a gente passa para a etapa extensiva de testes aqui dentro, né? Então, a gente senta todo mundo aqui na sala de reunião e começa a testar o app, né, como usuários, mas depois também a gente testa isso com um usuário simulado, que é como se fosse um usuário perfeito, assim, ele clica em todos os botões, espera todos os comportamentos para ver se realmente a aplicação está funcionando do modo esperado. Passou dessa etapa de teste internas, a gente manda esse app para o cliente, aí ele faz os seus testes lá também, dá o seu feedback, né? Pela primeira vez, né, ele vai ter acesso então, a esse sistema nessa última etapa. Tem um feedback ali às vezes, isso aqui quando eu estou fazendo isso não está tendo esse comportamento, né? Era para abrir aqui e tal. Ou, essa cor aqui está incomodando meu celular. Enfim, então tem pequenos ajustes ali que acontecem. Mas acabou a etapa de testes, está tudo aprovado, tudo certo. O que vai acontecer? O empresário agora precisa tomar uma decisão. Eu tenho equipe para manter esse app? Eu tenho estrutura? Eu tenho maturidade tecnológica, né, para manter essa aplicação rodando aqui dentro da minha empresa? Ou é melhor você terceirizar isso, que é um serviço que a gente tem também? Suporte. Então, o software aqui na Agile, quando a gente entrega, ele é do cliente, ele não é nosso. Então, até no nosso contrato fala muito isso, né, sobre os direitos autorais ali. Então, todo o código é do cliente, ele é enviado para o cliente via GitHub. Não só o código, mas a propriedade intelectual mesmo, né? Exatamente. Isso é até interessante a gente falar que a gente não pode compartilhar detalhe nenhum ali. Tudo que é segredo industrial, né? Isso fica retido, essa informação. Então, assim, a custódia do código-fonte é sempre o cliente. Isso independente de se ele vai manter um servidor próprio ou fazer o server disso aqui dentro da Agile. O código-fonte é do cliente. Isso é indiscutível. É um direito inviolável aqui nosso. Só que ali, vamos falar, às vezes é um cliente que não tem maturidade ou equipe para manter a aplicação rodando, segurança, aquilo vai estar na mão de usuário, né? E aí, colocar no servidor. Se você já tem, o que a gente faz? Já tem uma equipe, que é o caminho A, né? A gente vai fazer o deploy no servidor de escolha sua.
Ah, não, eu já tenho aqui uma parada aqui na AWS, já tenho aqui uma aplicação rodando no Google, no GCP, né? Tem aqui na Azure, por exemplo. A gente vai fazer o deploy onde você já estiver utilizando, ou a gente vai te recomendar um. E entrega uma documentação. Exatamente. O segundo caso é o quê? Cara, não quero mexer com isso. A gente entrega por o preço, sim, de um salário mínimo, servidor ilimitado e suporte. Isso é legal. Então, assim... Fica no nosso servidor, então. Exatamente. O código é do cliente. É interessante a gente, para pessoa, a gente tá falando com você, empreendedor, que de repente não tem esse conhecimento de tecnologia. É semelhante a um site. Você tem o seu site em WordPress, por exemplo, lá, e a hospedagem dele tá lá na HostGator. Isso, é. Por exemplo, o seu site... Você pode tirar da HostGator e colocar outro passa lugar. em qualquer lugar. É a mesma coisa, né? Código-fonte está Exatamente. hospedado. A gente pode hospedar no Azure Cloud, que é o nosso servidor, ou você pode hospedar na AWS, na Azure, qualquer um. Mas o código-fonte ele está se movendo só entre hospedagens, né? É, exatamente. Então, esse momento da entrega final, né? É o momento de uma escolha, né? Em relação à capacidade técnica de manter aquilo no ar. A gente oferece aqui um suporte de 2 meses, né? Geralmente ali para projetos. Quando são projetos maiores, a gente oferece um suporte gratuito, às vezes até 3 meses ali, dependendo do projeto. Mas quando você escolhe realmente contar com uma equipe, né, dedicada num servidor também locado ali, que vai te dar velocidade, segurança, confiabilidade, né, dele estar online sempre ali, uptime muito alto, você já fica assim muito mais tranquilo. Pô, demais. Né? Que isso, cara. Diferente. Então, ali você já tem, tomando essa escolha, acaba, né, o nosso projeto ali, no caso do deploy, suporte gratuito durante um tempo, ou a gente aí pode estar iniciando o novo projeto aí, que é o suporte mais servidor. Projeto de suporte. Isso aí muita gente até realmente fica, pô, como que eu vou fazer depois? Quem vai prestar essa manutenção e tal? Então é isso, você tem essas duas possibilidades. Ou você tem uma terceira possibilidade ainda, vamos colocar, que é, quero melhorar minha aplicação. Né? Sim, aí então, é o desenvolvimento contínuo. Exatamente. É muito comum de clientes que chegam aqui, a gente tem 2 modelos, escopo fechado e escopo flexível. O escopo fechado é sempre indicado para essa primeira versão. MVPs. MVP. Então, você já tem ali um escopo bem definido, o início, começo e fim daquele projeto, com um prazo de entrega já bem estipulado. Até para você não ficar assim, cara, é 1 ano, o que é que eu vou receber? 6 meses? Não, mas o que é, né? Assim, não, é escopo bem detalhado. Porque o escopo fechado, para quem não sabe, ele tem um prazo, um início, um meio e um fim. É um projeto de início, meio e fim. É um projeto ali. Normalmente, quando a gente está falando de MVP, a gente está falando de projeto ali de curto espaço de tempo. A gente está falando de 6 meses, talvez no máximo ali uns 8, né? Só que aí tem a opção do escopo flexível. Até 4 meses, tem projeto de 4 meses. Até menor, né? Só que tem a opção do escopo flexível, que é geralmente o outsourcing de tecnologia. E é indicado para quem está com o produto rodando, com o usuário utilizando, né? O outsourcing, ele já é um plano mensal, né? Tipo, o cara tem acesso à nossa equipe ali mensalmente. A equipe fica disponível para as demandas do cliente, independente de quais são. Como se fosse uma Netflix de desenvolvedor, né? Ou seja, está pagando uma assinatura ali para ter aqueles desenvolvedores para ele. E aí não é só suporte, não é só manutenção. Não, porque só separando os dois, né? Exato. Suporte e servidor não adiciona funcionalidades novas. Isso, ele tem o papel de manter o que existe rodando e funcional. Então, se existe erro em algo que foi já desenvolvido e entregue no MVP, vai ser corrigido. Agora, esse escopo flexível, né? Pô, ficou pronto, eu quero desenvolver uma nova funcionalidade. Pensei, é muito comum, né? Assim, agora tem uma galera usando, o pessoal reclamou que não tem isso aqui. Por exemplo, lancei um iFood que só paga com Pix, que é o crédito e o débito ia ficar caro para implementar agora. Só que tem muita gente reclamando, né? Assim, aí você já vê outras coisas, já está incomodado que não tem o dado assim, de quantos quilômetros o motoqueiro está andando, por exemplo. Isso é muito comum quando você coloca o app no mercado, né? Você vai começar a colher feedback de usuário e aí com base... E você também vai utilizar, né? Você, dono do sistema, você vai ver falhas ali. E é o que a gente sempre indica, né? Tipo, cara, sempre faça um MVP primeiro, um projeto de curto espaço ali, para você já colocar no mercado e já pegar aderência para depois sim, com feedback, você começar a aumentar. É muito comum, às vezes, chega projetos para nós aqui, projetos, sim, de 18 meses. 18, 20 meses de desenvolvimento. Então, sim, o que a gente sempre recomenda? Esse
tempo, 18 meses, ele gera muita ansiedade, insegurança. O mercado muda muito também, né, Muito, cara? muito, muito, Tipo, muito. imagina 18 meses. Cara, o que aconteceu dos últimos 18 meses agora? Olha só, tanta coisa O que aconteceu ontem? Então, assim, talvez o produto, quando for acabar o ciclo de desenvolvimento dele, ele nem tem mais encaixe no mercado, Exato. né? Então, eu lembro que eu conversei esses dias com um cliente que ele queria integrar pagamentos no WhatsApp. Ele não estava sabendo, por exemplo, que tem banco que funciona só no WhatsApp hoje em dia. Tem o WhatsApp Payments ele está implementando, Meg, o né? MEG Então o WhatsApp também está implementando função nativa de pagamento. Então, assim, ele não estava sabendo. Eu falei com ele isso na reunião, não vou ter que ver então, né? Assim, ele não voltou a conversar comigo. Imagino que ele deve ter talvez desanimado a ideia. Mas tem um ponto também, né? Só porque tem um concorrente que você precisa desanimar, não, gente. É. Vamos fazer. Mas aí, por exemplo, um exemplo que eu acho assim, até engraçado. PicPay. Eu lembro do PicPay em 2019, cara, assim, pô, era novidade. Pra não mandar pagamento pelo celular Chegou e tal. o Pix, acabou. Aí chegou o com Pix. Né? Lembrando que o PicPay, quando surgiu, você mandar pagamento via banco era TED, né? Que era o mais rápido, né? Se não era DOC, que era pior ainda. Então, assim, o PicPay revolucionou e depois o Pix veio, assim, e pô, quase matou o mercado. Então, se você passa por um ciclo de desenvolvimento muito longo, o mercado pode mudar tanto que seu produto nem se encaixa. Então, o que a gente recomenda? Que o PicPay, por exemplo, existe até hoje. Existe, pô. Né? Tem ali o Tá seu público. contratando gente pra caramba. Exatamente. Não para, Por não. quê? Porque ele não demorou. Imagina se você demora 2 anos a mais para lançar aquele produto. Então, foi interessante que aí também é uma questão que pô, a gente falou aqui, mas eles conseguiram se adequar ao mercado, assim, de um jeito. Mas porque já tinha pronto antes do mercado mudar. Pois é. Não demoraram tanto. Mas além dessa questão de pagamento, eles também colocaram features de bancarizaram o projeto, Sim, né? sim. Viraram um banco digital. Então, assim, foram atribuindo outras coisas além ali só da simples transação de pagamento. Exatamente. E aí conseguiram se manter no mercado. E ali isso é muito comum. Então o que a gente sempre recomenda, em vez de ter 18 meses para você colocar algo no mercado, ver se é até adequado, né? Validar a solução. Vamos diminuir o escopo do projeto. O que é a funcionalidade principal? Exato. Por exemplo, quero o iFood. Tá, mas, por exemplo, o iFood tem... Hoje em dia, o iFood não é apenas entrega de lanche. Ele tem o app do entregador, que antigamente não tinha. Ele tem entregadores próprios, né? O iFood hoje em dia tem entregadores próprios. Tem terceirizados. Rastreamento desse entregador. A gente tem clube de benefício. Quando eu comecei a usar, não tinha também. Eu lembro do iFood sem clube de benefício. Hoje, para mim, a função principal, que é o que mantém me voltando no app, por exemplo, clube de benefício do iFood com cupons. Então, você vê assim, se você pega um projeto hoje em dia do tamanho que está o iFood, ele vai demorar muito tempo. Exato. Então, qual que é o ideal? Vamos fazer o principal. O que é o core do iFood? Eu abrir meu celular, ver as lanchonetes da minha região e solicitar, ver o cardápio, ver o produto e solicitar a entrega. É o marketplace de lanchonetes, de Exatamente. restaurantes. Então, esse é o core. E pagar online. Esse é o core do iFood. Então, assim, isso não demora 1 ano e meio para fazer. Isso é 4, 5 meses ali, você lança uma solução. Agora, todas essas... Pô, não, eu quero que tenha animação. iFood é cheio disso, né? Quando você clica no pagar e fica uns bichinhos andando. Tudo isso, assim, essas sofisticações do produto, isso é o que demora, mas isso é ideal você não tentar antecipar, deixa o usuário. E tem uma questão também, isso é contínuo, né? Isso... Exatamente. Tipo, o iFood, o Nubank, esses apps, eles não param de desenvolver. Não param. Vocês podem ver que todos os dias tem uma funcionalidade nova. Pô, então, Exatamente. assim, tecnologia, ela literalmente não para. Se você vai empreender no mercado de tecnologia, você tem que saber que a gente entregou para você, não quer dizer que está pronto, né? Exatamente. E não é porque você foi ruim ao pensar no produto ou a gente foi ruim a executar. É que simplesmente um produto ele é guiado pelo público que usa ele. Pelo usuário. Exatamente. Ele que vai levando o app a melhorar, né? Então, todos os produtos de tecnologia que a gente consome, eles passam, como você disse, por atualizações diárias. Geralmente tem coisa nova, tem funcionalidade, tem correção, tem, né, de funcionalidades já existentes. Então, esse ciclo, a gente chama de 2 ciclos, né? Tem o ciclo do projeto,
que é esse inicial, o MVP, depois tem o ciclo do produto. O X, por exemplo, entra muito nessa fase. Que você começa a fazer pesquisas de usuário, começa a ver quanto tempo o usuário está ficando em média em cada tela, no app, se ele não está conseguindo finalizar um pagamento, por quê, o que ele está vendo na tela dele, né? Mapa de calor. Então, você consegue ter dados, que é coisa que você não tem quando você desenvolve a primeira versão. Sim. Então, depois que você lançou isso, você tem gente usando, você tem dados para trabalhar. Né? Assim, toda ferramenta hoje que nós utilizamos como público, né? Você pode ter certeza que tem alguém observando nosso comportamento por trás para melhorar a experiência do usuário, além das ferramentas óbvias como uma caixinha de sugestões, suporte, né? Então, onde o usuário pode deixar ali o que eu gostaria de ter nesse app, né? Eu tenho até como referência muito disso um produto que a gente utiliza aqui, que é o Framer. Né? Cara, eu fico assustado com o Framer. Assustado. A gente começou a usar o Framer em abril desse ano, de 2024. E assim, o Framer, desde quando a gente começou a utilizar, ele é um produto totalmente diferente. Framer, pra quem não sabe, é um construtor de site aí, rival do Webflow, do WordPress, WordPress, o Elementor ali. E assim, eu fico assustado, porque eles lançam atualizações semanalmente. Os caras estão pensando muito no produto. Né? E toda vez que você lança, você fala assim, não, mas como é que não tinha isso? Você acha que já era obrigatório ter, mas realmente é porque eles escolheram... Eles começaram sem formulário, por exemplo. Sem formulário. Exatamente. Exatamente. Era uma coisa que, assim, talvez quem estivesse desenvolvendo, cara, eu não posso lançar sem formulário. Exato. Não, calma, é o MVP. Vamos lançar. Eu sou um que pensaria isso. Não, sem formulário eu não lanço. De jeito nenhum. Exatamente. Então, essa é a ideia do ciclo de produto, né? Ali, realmente, de escutar o usuário, definir prioridades, né? Até assim, eles lançaram, por exemplo, depois OpenType, que foi para aceitar ali padrões e formatação diferente de fontes, né? E tal. Assim, aquilo às vezes estava na lista de prioridade mais para lá, entendeu? Lançaram 3D, que foi uma coisa que revolucionou demais. Então, assim, até a ordem, né? Nem a ideia. Às vezes você tem várias ideias boas, mas até a ordem de quando elas deveriam ser executadas, você não vai conseguir antecipar, né? Por exemplo, tem um cliente nosso que ele tem um sistema que é um sistema de gestão financeira interna para empresas, né? E aí a ferramenta para conta azul, assim, e tal, e ela tem conciliação bancária. Ela lê o seu cartão de crédito, né? Conecta com o seu Open Finance e ali, por exemplo, ele tem que integrar um por um dos cartões de crédito. Então, uma lista enorme de bancos. Legal. Agora, quais são? Qual que eu vou integrar primeiro? Sabe, assim, tem custo para integrar todos, né? Então, até a ordem ali de quais funcionalidades você vai colocar, isso vai ser... É ideal você deixar o seu usuário guiar isso. Tem que fazer uma pesquisa com o usuário, né? Qual meio de pagamento você se sente mais seguro? Qual que você gosta mais de utilizar? O que você já utiliza, nesse caso, como é gestão financeira, fazer uma pesquisa, qual app, qual banco você utiliza. Exato. Na sua empresa. Ponto. Um formulário você resolveria isso. 70% e já determinaria a ordem. Você vai pegar ali certa porcentagem do público tem tal aderência, é ele que Exatamente. Você vai ser guiado por dados, né? É o data product que a gente chama. Exatamente. Cara, só para finalizar, então, vamos de jabá, né? Vamos de jabá, porque quem tá querendo aí desenvolver um software, seja bem-vindo aqui à Ágil, né? Agradecer ao nosso patrocinador, galera da Ágil. Agradecer a galera da Ágil. Mas, cara, a gente desenvolve aí softwares de todos os tamanhos, né? A gente não tem nenhum tipo de preconceito, né? Você quer desenvolver um app pequeno, a gente tá aí junto. Na verdade, a gente sempre até aconselha, né, cara? Desenvolve um negócio menor para você ir pro mercado, igual a gente já citou aqui. O que a pessoa precisa, cara, para entrar em contato com a gente? Fala aí. Aí tem o nosso QR Code aí, vai estar na tela, né? Vai estar na tela aí. Então, entra aí no nosso QR Code, você vai conversar com a Keren. E a Keren já vai ali... O QR Code tá aqui, né? É. Talvez tá aqui, não sei. Ó, pega aqui. Ela vai já começar a entender as suas necessidades, qual a sua ideia, né? Já começa a falar ali. E depois ela vai marcar uma reunião com um especialista. Talvez você vai se reunir comigo, provavelmente, ali. E ali a gente vai
fazer tudo isso que a gente falou aqui, né? Vai pegar, justamente desmiuçar o sistema. Exatamente. Agora, é legal se você já tiver uma ideia, comece a estudar aqui com a gente, né? Também, você tá vendo esse vídeo aí, que aí você já vai... E é muito interessante que você chegue na reunião com essa ideia mais formulada. Sim, eu tô né, até vendo, tem um movimento assim, de clientes que fazem isso, eu gosto muito. Cara, troca uma ideia com o GPT, né? Massa, tá? Chega no chat GPT e fala, ó, sou empresário, tal, tenho uma loja, tô querendo desenvolver um app, da mesma maneira que você falaria para um desenvolvedor, por exemplo. Sim, quero desenvolver o app, que vai ter essa funcionalidade. Você não tem ideia o tanto que isso agiliza, assim. Ele às vezes vai te dar umas coisas a mais que você não quer, você fala, ó, não gostei dessa funcionalidade, senti que faltou isso. Ele vai e corrige. Tem muita gente que eu era assim no começo, não sei se você era, acha que a IA tem que acertar tudo na primeira tentativa, né? Não. Depois você vai entendendo qual conversa que você tem. Então, assim, não tá legal? E é como você também pede, né, cara? Exatamente. Então, assim, otimiza, não. Ó, você poderia tirar essa parte, adicionar isso, né? Quando depois você vai ver, você fala, cara, nem sabia que eu precisava disso, e ela me sugeriu. Eu não sei hoje, mas quando esse vídeo está sendo lançado, tá? Mas a gente está em desenvolvimento também o nosso assistente, né, aqui da Agile de AI aí. Isso, exatamente. De escopo, né? Gerar escopo e precificação. Então você já pode dar uma ida lá, troca uma... Pô, preenche lá o formuláriozinho. Fala um pouquinho da sua ideia para o nosso agente lá. Não precisa falar muito não, se você tiver medo. Tem gente que tem medo, né? Não vou falar a minha ideia. Ó, deixa eu falar um negócio, esse negócio do medo. Isso aí a gente pode falar em um episódio somente sobre NDA, né? E LGPD, que é importante pro cliente. Realmente eu acho que quem tem uma boa ideia vai ter esse receio, né? Mas, cara, é difícil, mesmo que você compartilhe essa ideia com alguém, é complicado alguém ir lá desenvolver e depois botar isso no mercado. Pô, não, você vê, por exemplo, pode ficar tranquilo. A gente falou ontem aqui da DeepSeek, por exemplo, gastou $6 milhões, dá 36 milhões de reais no treinamento da IA e lançou ela open source. Pois é. Então pode ficar tranquilo, pelo menos aqui com a Agile a gente tem... se você observar lá no nosso site, você vai ver as garantias legais, a gente... protege aí com relação à lei de proteção de dados. Tem também, caso você queira, você pode assinar um contrato de NDA, né? O que é o contrato de NDA? O NDA é o Non-Disclosure Agreement, né? Que é basicamente um contrato de confidencialidade. Garante que as ideias que você falar ali na nossa reunião ou qualquer informação que você dá para a empresa, ela não vai ser reutilizada nem compartilhada com qualquer pessoa. Então isso aí você pode ficar tranquilo, pode colocar lá, pelo menos uma parte da ideia ali, para que tanto nós quanto a IA, né, consiga identificar o que você quer para a gente também te dar a melhor precificação possível, exatamente. Né? Porque se a gente dá uma precificação antes aqui e depois fala, pô, eu não falei tudo não, a minha ideia. Exatamente. Aí vai ser de mistério também, não tem como saber o que vai fazer, né? Aí vai ser complicado, né? Mas então é isso aí, pessoal. Tem alguma coisa aí para encerrar? Não, só agradecer mesmo aí vocês que ficaram com a gente esse tempo aí e falar que é só o começo, né? A gente tá chegando as coisas no lugar aqui ainda. Chegando, mas vai ficar melhor, hein? Eu acho que de ontem para hoje já deu uma melhorada. Os próximos aí vai ficar melhor ainda. É isso aí. Quem quiser também sugerir um tema, tiver alguma dúvida, joga aí nos comentários ou então manda pra gente aí que a gente sempre tá olhando e pode ter certeza que a gente vai trazer um episódio com a sua dúvida sobre negócios de tecnologia. Exatamente. E a gente conversa sempre com essa... comenta aí, já que a gente já aproveita e já responde no próximo. Já responde. É pequeno mesmo, então Quem não vir xingando tá de boa. Abraço. Valeu.